E aí, galera, tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Tô aqui, né, para cumprir o prometido, né? Falei para vocês que eu ia postar hoje aqui no Teams essa videoaula, essa aula complementar aqui sobre fisiologia de plantas, né? Então, estamos dentro ali do conteúdo de botânica. É, que é uma aula super importante ali para a gente fechar alguns conteúdos aí que talvez possam aparecer para vocês ali na prova de domingo, nessa prova de primeira fase aí da UFPR, beleza? Então, muita atenção agora, talvez a aula fique um pouquinho longa, assim, nada superior ao que a gente tem no presencial, ali os 45 minutinhos, né? Vou tentar ser o mais breve possível, mas ao mesmo tempo eu não vou me adiantar muito aqui, porque você pode ver esse vídeo um pouco acelerado, ou então você pode ver ele em partes ali, como fica melhor, desde que você veja, desde que você suporte, desde que você aguente essa aulinha de botânica aqui até o final, tá bom? Que eu acho que vai valer a pena sim, vai ser importante. Se não, agora para a primeira fase, para a segunda, né? Ou então para algum outro vestibular que você venha a fazer aí nas próximas semanas aí, nos próximos meses, já é? Então foca aí, vem comigo que vai ser sucesso, tá bom? Eu vou começar, galera, falando um pouquinho sobre absorção de água pela raiz, né? E de transporte de seiva, tá bom? Pra gente fechar legal esse assunto aqui e não deixar aí nenhuma aresta, nenhuma ponta solta. Vamos lá então, olha só. Quando a gente fala de absorção de água pela raiz, né, a gente está falando aí de uma das funções mais importantes desse órgão vegetal, que é a obtenção de recursos do solo. Lembrem que do solo a planta ela vai obter apenas os recursos inorgânicos. Então, quando a gente fala aqui, né, de absorção de água pela raiz, a gente está falando de água e sais minerais, né? A gente está falando aqui da obtenção de é, recursos inorgânicos. Porque esses a planta não consegue produzir. A planta não tem autonomia. Mas os recursos orgânicos, né, a matéria orgânica, a planta vai produzir. A gente sabe lá que as plantas fazem fotossíntese, por exemplo, né? Elas produzem inclusive os seus próprios carboidratos. Então lembre que do solo a planta vai estar obtendo, ela vai estar indo atrás, ela está querendo apenas a porção inorgânica, a matéria inorgânica, que é uma coisa que ela não consegue produzir, tá? E aí o que que acontece, galera? Para a água, especialmente, entrar dentro da raiz, para a raiz conseguir absorver essa água do solo, é necessário ali gerar uma diferença de concentração de sais entre o solo e a raiz. Então lembrem que a água ela precisa de uma motivação para ela sair de onde ela está e ir para outro lugar, porque a água ela tem a filosofia da Branca de Neve, né? Para que só ter um se eu posso ter sete. A água ela gosta de ambientes, de locais aonde tem muita coisa para ela dissolver, aonde tem muito soluto. Então, a primeira coisa importante aqui para a gente é o seguinte: para essa água entrar através da raiz, para essa água ser transportada para dentro da raiz, é necessário que fora da raiz eu tenha um ambiente que é hipotônico. Lembra que esse hipo vem de pouco, pouco o quê? Pouca concentração de soluto, tá? E dentro da raiz eu preciso ter um meio que nós chamamos de hipertônico. Lembra que esse hiper vem de muito, de uma alta concentração do que? De soluto. Lembrando ainda que essa medida, galera, é uma medida relativa, tá? Se eu estou falando que o ambiente ele é hipotônico, é porque eu estou comparando ele com outro ambiente que tem uma concentração maior de solutos ali. Se eu falo que o ambiente ele é hipertônico, é porque eu estou comparando ele com outro ambiente aonde eu tenho ali uma menor concentração de soluto, tudo bem? Então, havendo essa diferença de concentração, a água vai entrar, a água vai ser absorvida pela raiz, já é? Inclusive, na raiz a gente vai ter um transporte ativo de sais, né? As células da raiz ali, elas vão gastar uma quantidade enorme de ATP para gerar essa diferença de concentração, para manter essa diferença de concentração de solutos dentro da raiz, forçando, portanto, a entrada da água, que vai entrar como? Por osmose, tudo bem? Então essa entrada de água aqui é por osmose, tá? Que é gerada ali através dessa pressão, dessa diferença de concentração de sais. Uma vez que essa água entre na raiz, ela pode ser transportada ao longo da raiz até os vasos condutores, que ficam lá no centro, né, na meiuca da raiz, aqui, ó, nessa região aqui, ó, na meiuca da raiz, ó, de duas formas. Ela pode ir entre as células, que é o que está representado aqui por essa via de número 1 aqui, ó, que a gente vai chamar de via apoplasto, tá? Então vejam que nessa via a água ela não passa
por dentro das células, a água ela passa entre as células ali, que é o que a gente consegue observar naquela linha rosinha ali, né, na nossa imagem, tá? Só que essa água que está sendo transportada por via apoplasto, ela em algum momento vai ser obrigada a entrar por dentro das células, porque aqui dentro, na meiuca da raiz ali, né, a gente tem na endoderme, que é essa camada aqui, ó, essa camadinha aqui, ó, a gente tem uma coisinha chamada estrias de Caspari, que a gente consegue observar melhor aqui, ó, nessa imagem, ó. Então vejam que as estrias de Caspari, elas são uma barreira, elas são ali uma estrutura impermeável que não deixa, ó, aqui, ó, que impede, que não autoriza a passagem da água via apoplasto. Então, na endoderme, a água vai ser obrigada a entrar dentro das células aqui com pleonasmo e tudo, né? Entrar para dentro, tudo bem? Para que ela consiga atingir o cilindro central, para que ela consiga atingir aqui, ó, os vasos condutores de seiva, tudo bem? Sem essa passagem aqui, a água não chega lá, tá? Então, na via apoplasto, a água vai transitar por dentro da raiz a maior parte do tempo entre as células, mas quando chega na endoderme lá, ela vai ser obrigada a entrar via simplasto. Lembrando que essa via apoplasto, ela é uma via contínua de passagem de água. Então ela acaba sendo mais eficiente, não no sentido de que ela é mais rápida, assim, né, no geral. É porque ela é uma via contínua, a água vai entrando numa velocidade contínua ali entre as células, seguindo, como a gente viu ali, a diferença de concentração de sais. Tudo bem? Aí, o número 2 aqui, ó, ele é o que nós chamamos de via simplasto. Tudo bem? Essa via, ela é quando a água percorre a raiz por dentro das células. Então, é o que está representado ali por essa linhazinha azul. Veja que a água entra aqui no pelo radicular, né? E ela passa por dentro das células, indo de uma célula a outra, sempre via citoplasma. E aí, galera, a coisa mais importante aqui que eu quero que você lembre é que essa água ela passa de uma célula para outra na via simplasto, graças à presença dessas conexões citoplasmáticas aqui, ó, que nós vamos chamar aqui de plasmodesmos. Ficou ruim aqui, né? Deixa eu apagar aqui que ficou, escrevi por cima da linha aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para a gente conseguir ver melhor, ó. A gente vai chamar de plasmodesmos. Tudo bem? De novo, esses plasmodesmos são conexões citoplasmáticas, ó, tá? Que conectam o citoplasma de uma célula vegetal à outra, permitindo ali um fluxo contínuo, um fluxo contínuo, não consegui pensar em outra palavra, de dentro de uma célula para outra, até atingir lá os vasos do xilema, até atingir lá a meiuca da raiz, que é onde estão os vasos condutores. Beleza? Tranquilo, gente? Também aí respeitando essa diferença de concentração de sais que a gente viu que é necessária para que esse fluxo de água aconteça de maneira eficaz. Já é? Bom, uma vez, gente, que essa água atinge o xilema, essa água, então, ela vai ser transportada junto com os sais minerais ali que estão misturados a ela, né, para as porções aéreas, para as porções de cima da planta, né? Então a raiz absorve ele do solo e esse negócio, essa seiva bruta, né, essa matéria inorgânica, ela tem que chegar lá nas partes superiores, que é inclusive onde essa água vai ser usada, né? Lembra que essa água ela vai participar do processo de fotossíntese ali, então onde que ocorre a fotossíntese? Nas folhas, nas partes verdes, então essa água tem que chegar lá. E quem vai levar essa água até lá é um tipo de vasocondutor específico, que é o tal do xilema, tá? O xilema, ele é um vasocondutor que tem algumas características importantes aqui que eu quero que você saiba. A primeira característica importante é que os vasos do xilema, eles são formados por células mortas, gente, tá? Ó, vou colocar aqui até uma cruz de celulinha morta, tudo bem? Outra característica importante para a gente aqui é que esses vasos do xilema, eles transportam sempre seiva bruta, né? Ou que a gente também chama de seiva inorgânica. Também dá para usar esse termo aqui, não tem problema. Afinal de contas, o que a gente tem sendo transportado aqui? Matéria inorgânica, né? E além disso, eu quero que você lembre que o fluxo de seiva dentro do xilema, ele é um fluxo unidirecional. Unidirecional.
sempre no sentido ascendente, ó, sempre subindo. Lembra lá, o xilema, ele chove, tudo bem? Vai sempre para cima. Já é? Tranquilo? Show! Uma coisa importante aqui pra gente é o seguinte, né? Como, né, que essa água sobe, né? Por esse vaso. Como? O que que faz? O que que causa essa escalada, esse deslocamento de água ali por dentro dos vasos chilemáticos? A gente tem aqui alguns fatores que proporcionam isso. Um dos fatores, galera, é o que nós chamamos de pressão positiva na raiz. O que é uma pressão positiva? É uma pressão que é gerada pelo ganho de algo. Então veja, a raiz está absorvendo água. Então, ó, está entrando água na raiz, está entrando água na raiz, está entrando água na raiz, está entrando água na raiz. Vai entrando água uma atrás da outra. A água que já está lá dentro, ela vai sendo empurrada pela água que está entrando agora. Então, a água que entra, empurra que já está lá dentro, que empurra que já está lá dentro, que empurra que já está lá dentro, que empurra que já está lá dentro. E, consequentemente, né, essa pressão de entrada, de ganho, essa pressão positiva, vai fazendo com que a água suba pelo vaso do xilema. Mas veja, gente, isso não gera uma força suficiente para essa água subir vários centímetros, que dirá vários metros, quando a gente pensa ali, por exemplo, em plantas lenhosas, em plantas como as árvores, né, que são muito grandes, que têm às vezes metros, metros e metros de altura. Então, a pressão positiva na raiz, ela pode até explicar ali a subida de água em plantas muito pequenas, mas em plantas muito grandes não faz sentido só esse negócio fazer a água chegar da raiz até as folhas. Então, um outro fator importante para a gente aqui é a tal da capilaridade. A capilaridade ela é basicamente resultado ali de duas propriedades da molécula de água, que é a adesão e a coesão, tá? O que que é essa tal coesão aqui, ó? É uma interação entre molécula de água com molécula de água. Lembrem que as moléculas de água, elas são formadas por dois polos, né? Devido ao arranjo ali das ligações químicas entre o átomo de oxigênio e os átomos de hidrogênio. Então a gente tem um polo negativo e um polo positivo. E essas moléculas de água, elas conseguem interagir uma com a outra através de polos opostos. Então o polo negativo de uma molécula de água interage com o polo positivo da outra através do que nós chamamos ali de ligações de hidrogênio. Tudo bem? Isso que a gente chama de coesão. Isso vai fazendo com que as moléculas de água formem ali uma rede de moléculas de água coesa. Tudo bem? O que tem como consequência o quê? Se uma molécula de água se desloca, se movimenta por dentro desse tubo do xilema ali, ela necessariamente arrasta, puxa a outra molécula de água, né, entre aspas ali, que está ligada a ela. Tá? E a adesão, professor? A adesão ela já tem a ver, galera, com a interação das moléculas de água, com a capacidade delas de interagirem com as paredes de um cilindro, de um tubo, que nesse caso aqui é o xilema, é o tubo do xilema ali que está transportando essa seiva inorgânica da raiz até as folhas. Tudo bem? Então, essa interação, essa ligação, essa associação das moléculas de água com a parede do tubo e também essa interação, essa forte coesão de molécula de água com molécula de água permite que a água vá escalando, subindo ali esse vaso, né, esse xilema, tá bom? Só que, de novo, galera, essa capilaridade, ela não explica a subida de água a tantos metros de altura como o que acontece em plantas lenhosas, né? É só você pensar ali num canudo que você usa para tomar água num copo. Você bota o canudo dentro da água, dentro do copo com água, e você vê que o nível da água dentro do canudo, ela é um pouco superior ali do que o nível da água no copo. Então, ó, eu tenho aqui o copinho, né? Tem a aguinha, tem o canudo lá, né? Tem a aguinha e eu vejo que dentro do canudo o nível da água está um pouco acima do nível da água do copo. Olha só, isso aqui acontece por conta da capilaridade, que é exatamente o que está acontecendo aqui dentro do vaso do xilema. Porém, veja, essa água não chega a escalar o canudo a ponto de transbordar pela outra extremidade do canudo, né, gente? Se você quiser que essa água do copinho transborde e vá para sua boca, você vai ter que chupar esse canudo aqui, né? Você vai ter que gerar aqui uma pressão negativa. Negativa por quê? Porque a saída do ar ali do canudo quando você chupa que faz com que a água suba, com que ela termine de escalar, termine de percorrer esse caminho do canudo ali.
Gente, aqui vai acontecer, aqui na planta vai acontecer a mesma coisa. Veja, lá nas folhas, a gente viu lá numa outra aula, numa outra ocasião, né, que a gente tem a presença aqui de estruturas que são os estômatos. Os estômatos, eles são estruturas muito especializadas ali no processo de transpiração, tá? Então, o que a gente está vendo aqui nessa imagem, ó, é justamente um processo de transpiração, que é um processo através do qual a planta perde água para a atmosfera na forma de vapor, tá? Lembrando que água na forma de vapor. Olha aqui as moleculinhas de água, né? Deixando aqui o interior do estômago na forma de vapor, tá? Essa transpiração gera uma pressão negativa, galera, dentro do xilema, tá? Então essa saída de água na forma de vapor vai gerar mais ou menos aqui dentro do xilema o que você chupando o canudo ali para tomar água do copo gera quando você tira o ar. Gera aqui uma pressão negativa no topo do xilema. Negativa porque pela saída ali de água na forma de vapor. E isso impulsiona, isso arrasta, isso faz com que essa coluna d'água aqui dentro do xilema ó, suba em direção às partes aéreas da planta. Então, numa questão lá do vestibular, se ele perguntar para você assim, qual que é a principal força ascendente ou qual o principal fator que determina a subida da água pelo xilema, sobretudo em plantas de grande porte, né? É a transpiração, é essa perda de água na forma de vapor lá nas folhas. Lembrando, galera, que esses estômatos ali, eles estão localizados principalmente na porção de baixo da folha, que é a porção abaxial, né? Até existem plantas que são anfiestomáticas, né? Que tem estômatos dos dois lados, mas geralmente na parte de baixo, né? E é através desses estômatos que a gente tem a maior porcentagem de perda de água na forma de vapor. A planta até pode transpirar através da cutícula, através das lenticelas lá que a gente viu, né? Mas a maior porcentagem de transpiração ocorre via estômatos. Beleza? Esses estômatos também servem para trocas gasosas, não esqueçam, né? Através deles ali que a gente tem a entrada de oxigênio e a saída de CO2, ou a entrada de CO2 e a saída de oxigênio, que são oriundos ali dos processos de fotossíntese e respiração. Já é? Beleza, galera? Show! Maneiro! Legal demais! Pô, muito legal! E já que a gente está falando de vasos condutores, vamos falar aqui sobre floema também. Então a gente viu aqui como que é feito o transporte de seiva bruta, né, de seiva inorgânica. Vamos falar um pouquinho sobre o transporte de seiva elaborada. Elaborada, gente, ó, por quê? Porque foi a planta que fez, ué. Quando a gente faz alguma coisa, a gente não elaborou esse negócio? Sim? Então a planta pega lá a seiva bruta e ela usa essa seiva bruta para elaborar, fazer coisas, né? No caso ali da água, da seiva bruta, ela usa essa água para fazer o processo de fotossíntese, né? No qual ela vai produzir ali carboidratos, né? Que são importantes como fontes de energia para o metabolismo da planta. Já é? Então, primeira coisa aqui que eu quero fazer com vocês é diferenciar xilema de floema, tá? Então, a primeira diferença é a mais evidente, aqui está na imagem, está escrito, é só você ler. Olha só, o xilema, ele vai transportar seiva bruta. O floema vai transportar a seiva elaborada. Uma outra diferença importante é, a gente viu que as células do xilema, carambolas. As células do xilema são células mortas. Já as células do floema são células vivas. Legal. Outra coisa importante é o seguinte, ó. Lembrem-se que o fluxo de seiva no xilema, ele é um fluxo unidirecional, família. Enquanto que no floema aqui, ó, repare bem nas setas, ó, eu tenho um fluxo que é bidirecional. Então, geralmente o vestibular se refere a ele como bidirecional, tá? Ou multidirecional, mas geralmente é bidirecional, tá? O que mais? Outra coisa importante aqui, quando a gente fala do floema, galera, é o seguinte, ó. O floema, ele é feito de células vivas, legal. Só que essas células, elas não têm núcleo. Essas células que formam aqui o vaso floemático, ó, que permitem o deslocamento aqui, ó, elas não têm núcleo próprio. E isso significa que elas não têm DNA e, portanto, elas não têm um controle metabólico, porque as informações para o controle do metabolismo, do funcionamento da célula estão no DNA. Se ela não tem núcleo, não tem DNA, ela não tem esse controle. Então, as células do floema, elas precisam ali, né, de o que nós chamamos de células companheiras. Então, ó, aqui, ó, eu tenho a célula companheira, ó, opa, tá escrito aqui já, né, ó,
a célula companheira, que é a célula que acompanha, que está ali junto com as células que formam o tubo do floema, o tubo ali desse vaso condutor. Essas células companheiras têm núcleo, essas células companheiras conseguem regular o seu metabolismo e vão também regular o metabolismo das células que formam o tubo floemático. Tudo bem? Vejam que essas células companheiras aqui, elas têm um papel muito importante também na mobilização de seiva elaborada. Então, aqui em verdinho, ó, a gente tem o que a gente chama de célula fonte. O que é essa célula fonte? Ela é a célula onde eu tenho a produção, portanto a fonte, né, de alguma seiva elaborada. Geralmente, a célula fonte ela é uma célula da folha, tá? Então, a gente está falando aqui de células das folhas. Lembre que numa planta, geralmente as folhas são verdes, né? As folhas são clorofiladas porque as folhas são ricas em parênquima clorofiliano, né? Onde a gente tem muitos cloroplastos com muito pigmento de clorofila, que é o pigmento utilizado no processo de fotossíntese ali, tá bom? Então, nessas células fonte aqui, ocorre lá a fotossíntese, é produzido açúcar, né? E esse açúcar, então, vai ser transportado para dentro das células companheiras, que por sua vez transferem esse açúcar para dentro dos vasos do floema. Esse transporte, para que ele seja eficaz, gente, ele tem que ser um transporte ativo, porque só por transporte ativo eu gero um bombeamento efetivo ali, rápido, eficiente dessas moléculas para dentro do floema, gerando aqui uma pressão osmótica também. Porque veja, se aqui está se acumulando um monte de açúcar, né? A água, gente, que está passando ali perto como, professor? Ora, lembrem que os vasos do xilema e os vasos do floema, eles meio que percorrem um lado a lado do outro ali, né? Eles meio que estão um do lado do outro. Então eu tenho aqui o xilema transportando a aguinha de forma unidirecional da raiz até as folhas, né? E do ladinho do xilema aqui eu tenho o floema. E aí o que acontece? A água vê, né? Parece que ela tem olho, né? A água, ela percebe, não sei, ela nota, né, que aqui dentro tem um montão de coisa para ela dissolver e ela segue a filosofia de vida dela, que é a filosofia da Branca de Neve. Ela vai começar por osmose, a sair aqui dos vasos xilemáticos e a entrar dentro do floema para dissolver, né, para diluir aí esse açúcar, tá? Então, essa entrada de água do xilema para dentro do floema gera aqui uma pressão positiva, né? Positiva por quê? Porque é pela entrada, é pelo ganho de água ali. E essa pressão positiva é o que mobiliza essa seiva elaborada aqui dentro do vaso floemático, fazendo com que ela se desloque. E aí o que rola? Esse vaso, ele vai, em algum momento, passar perto do que nós chamamos lá de, vou desenhar aqui, ó, um órgão dreno. O que é um órgão dreno? É um órgão que ele não consegue produzir a sua própria matéria orgânica. Por exemplo, as células da raiz, elas acabam constituindo ali órgãos dreno, né? Porque as células da raiz, elas não são clorofiladas, então elas não têm clorofila, logo não fazem fotossíntese, sem mencionar que elas ficam enterradas geralmente embaixo do solo, né? Sem acesso à luz. Então, essas células dependem do açúcar produzido lá nos órgãos-fonte, que chega aqui a eles através dos vasos floemáticos, nutrindo, né, disponibilizando aqui esse recurso, que vai acabar passando aqui para dentro das células do órgão dreno através de difusão mesmo, né? Porque dentro do floema tem uma concentração alta desse soluto e nas células do órgão dreno ali tem uma baixa concentração, né? E aí ocorre esse deslocamento, portanto, do soluto ali para dentro. Tudo bem, gente? Tranquilo? Maneiro demais, né? Muito legal. Perfeito, galera. Eu acho que aqui de transporte é isso. Eu acho que é o suficiente aqui. Só aproveitar que a gente está falando de floema para lembrar de vocês lá do rolê do anelamento, tá? Lembrem o seguinte, ó. Quando a planta tem crescimento secundário, a gente tem a formação aí do floema secundário, né? E o floema, no caule, ele fica localizado na extremidade, na periferia do caule. E nas plantas com crescimento secundário, como é o caso de árvores, aí a gente tem a formação da casca da árvore, que eu falei para vocês que a gente também chama de periderme, né? Então essa casca aqui, ela pode aparecer com o nome de periderme, né? E essa periderme, ela é formada por 3 camadas de tecido, né? A gente tem lá o felogênio
E o felogênio ele produz feloderme para dentro e suber para fora. Essa feloderme, ela adere, ela gruda a casca, lembrando que a casca é essas 3 camadas juntas, tá? É a periderme, ao floema. E aí quando você arranca a casca da árvore assim, ó, formando um anel completo, você tira toda a casca ao redor do tronco, quando você puxa, arranca essa casca, você arranca junto os vasos do xilema, do floema, perdão. Você faz com que esses vasos do floema fiquem descontinuados. E aí o que acontece? A seiva elaborada que está sendo produzida lá em cima, lá nas partes aéreas da planta, não consegue descer até as partes inferiores, até a raiz. E aí essa seiva ela vai se acumulando aqui, ó. Tudo bem? A raiz ali, as partes inferiores que não está recebendo essa seiva, acaba morrendo, porque falta recurso. Falta, sobretudo, fontes de energia ali, né? E, consequentemente, essa raiz morre, a planta perde sustentação e pode, inclusive, acabar caindo, né? A plantinha pode cair, tombar. Beleza? Tranquilo, galera? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou interromper aqui essa aula, porque já deu uns 25 minutinhos, né? E aí eu vou começar a outra aqui, a outra parte, né? Pra gente falar um pouquinho sobre fotoperiodismo agora e sobre, principalmente, hormônios vegetais. Já é? Então, terminou isso aqui, ó. Já vai pra outra. Ou dá um respiro aí e já vai pra outra. Já é? Valeu, obrigado!